Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais esta edição do programa Ponto por Ponto. Hoje vamos conversar com o Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos do Canto Monteiro. Mais do que nunca, a implementação de políticas assertivas para a área da juventude é fundamental devido ao contexto de crises. A área do desporto também é essencial porque ajuda a sociedade a se manter saudável, mas a falta de verbas é um argumento muito utilizado. Estas são algumas nuances que vão preencher a conversa de hoje com o Ministro Carlos do Canto Monteiro. Boa noite, Sr. Ministro. Muito boa noite. Muito obrigada por ter prontamente aceito o nosso convite. Começando pela área da juventude, portanto, é Ministro Adjunto para a Juventude e Desporto. Portanto, a juventude é uma área transversal, portanto, algumas áreas estão com outros ministros, nomeadamente o vice-primeiro-ministro. Como é que se faz a coordenação? A coordenação é difícil? Sim, a coordenação, desde logo, é feita pelo Sr. Primeiro-Ministro, né? E nós, membros do Governo, incluindo o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, temos depois áreas específicas sob nossa tutela. E, portanto, temos que trabalhar sempre em articulação, sob uma coordenação do Primeiro-Ministro. É uma estratégia que implementamos desde 2016. Tem vindo a dar resultado, por isso neste segundo mandato manteve-se também a equipa, manteve-se a estrutura e agora temos sempre que afinar e trabalhar com mais eficácia também para poder atingir melhores resultados. Uhum. E, devido às crises, notou-se uma certa diminuição da verba, da fatia do orçamento destinada à juventude. Portanto, em 2022 foi de cerca de 72 mil contos, diminuiu cerca de 3% em relação a 2021, salvo eu. Não sei, aqui refere-se à verba de alguma rúbrica em específico, porque é muito mais. Repara, como disse, a abordagem é transversal. Uhum. E as verbas para a juventude têm que se ver no todo dos departamentos que lidam com a juventude. E o valor estará muito longe desse valor de 72 mil contos, muito longe para cima, porque temos que falar de investimentos, desde logo, nas bolsas de estudo que são disponibilizadas aos alunos para o ensino superior. Temos que falar em todos os programas de subsídios que temos no Ministério da Educação, também para isso. Temos que falar naquilo que é a gratuitidade do ensino, temos que falar nos incentivos que são dados ao empreendedorismo, nos programas que são criados a nível da economia digital e teremos que falar em todo aquilo que é a subsidiação, a criação de ofertas formativas na formação profissional e também a subsidiação. O que eu posso dizer que só em 2021 ou 2022 terão sido, salvo erro, só para subsidiação da formação profissional, cerca de 144 mil contos. Portanto, nós temos que ir às diversas rúbricas nos diversos setores ou departamentos governamentais e fazer essa soma, digamos, para percebermos o total do volume de investimento na nossa juventude. Portanto, a abordagem transversal traz também essa, digamos, dificuldade extra para quem vai analisar o orçamento, que é poder ir buscar a todos os departamentos e perceber assim qual é o investimento na juventude cabo-verdiana, que eu posso dizer que tem aumentado orçamento após orçamento, porque, como diz, o contexto de crises faz com que os governos tenham que injetar ainda mais naquilo que são as políticas sociais. E a área da juventude beneficia muito também das políticas sociais. Como eu falei, por exemplo, da subsidiação da formação profissional, das bolsas de estudo que têm aumentado ano após ano também, as novas bolsas de estudo. E, portanto, os governos têm que fazer aquilo que normalmente na economia se diz as medidas contracíclicas. Se há crise, há maior dificuldade por parte da população, neste caso a população juvenil, nós temos que conseguir injetar um maior nível de recursos para que os jovens não fiquem, digamos assim, na mão, não percam a esperança e não vejam as oportunidades esfumarem-se. Tem sempre que haver um maior investimento da parte do Governo, é o que temos estado a fazer. Para 2023 também vai continuar esse aumento do investimento na juventude, porque saímos da Covid, entramos em outras crises, estamos num contexto mundial de total incerteza, no momento em que
parecia que ia diminuir a escalada em termos da guerra. Hoje, há poucas horas, houve mais um incidente no contexto da guerra na Ucrânia que faz aumentar o nível de certezas. Eu diria que nenhum de nós tem a certeza de que, ao irmos para a cama hoje, dormir descansados e, graças a Deus, acordar amanhã, qual é o contexto geopolítico que podemos encontrar. E isso afeta todos os países do mundo e afeta também Cabo Verde, mas é nesse contexto que foi aprovado na generalidade e será até final do mês discutido e aprovado na especialidade o Orçamento 2023, que trará o contínuo reforço de verbas na juventude e no desporto. Portanto, apesar das incertezas, a promoção de políticas assertivas para a área da juventude é essencial. Portanto, quais são, neste momento, os projetos prioritários que têm em cima da mesa? Não, para a juventude nós temos desde logo, estamos a implementar para 2022-26 a Estratégia Nacional de Promoção do Emprego Digno, não é? Isso é implementado diretamente pela Direção-Geral do Emprego, investimento massivo na formação profissional, na criação de ofertas formativas bem estudadas a nível daquilo que são as necessidades do mercado de trabalho, mas também na contínua subsidiação da formação profissional através do Fundo de Promoção do Emprego e Formação, diria com um foco muito grande na empregabilidade e na contínua promoção de um ecossistema forte também para o empreendedorismo. E também sempre com foco naquilo que é um objetivo plasmado no programa do Governo e assumido orçamento após orçamento, que é a diminuição dos jovens NEET, os jovens que não têm neste momento acesso, não estudam, não têm nenhuma formação nem trabalho, porque isso deve ser o foco e deve ser mantido. Tínhamos uma trajetória claramente decrescente desse número até a Covid. Aumentou também consideravelmente e estabelecemos o objetivo de levar esse número para cerca de 20 mil até 2026, um objetivo estabelecido antes da guerra na Ucrânia, e neste momento estamos com desafios, mas esse contínuo investimento também vai nos ajudar, de certa forma, a acertar o objetivo para 2026, mas eu diria o foco é esse, ter cada ano que passa menos jovens a serem considerados jovens NEET, porque o jovem tem que estar ou na escola, ou a trabalhar, a fazer formação profissional, a fazer um estágio, a ter um emprego, para que possa realizar os seus sonhos como qualquer um de nós. Portanto, esse é um objetivo. Também temos programas de fomento à contratação de desempregados de longa duração, fomento à contratação de jovens, através, por exemplo, da isenção do pagamento da Segurança Social, por parte da entidade empregadora, com participação nos salários, assim como continuará com participação também que já se faz a nível dos estágios profissionais, que consideramos ser, como em qualquer parte do mundo, um instrumento muito importante para políticas ativas do emprego, ajudando o jovem a inserir-se no mercado de trabalho, a ganhar experiência em contexto de trabalho. Falou na questão dos estágios profissionais e do facto das coisas estarem difíceis para os jovens que não estudam nem trabalham, mas mesmo há casos de jovens que estudam e que depois ficam deambulando de estágio em estágio à procura de uma oportunidade de emprego, o que provoca uma certa frustração tanto nos jovens como nos familiares. Quais são as perspectivas para se melhorar este aspecto? As perspectivas é conseguirmos trabalhar e pôr o país a crescer. Eu diria, normalmente, quando estou em conversas com jovens, nas intervenções que faço, como há poucos dias no Fórum Nacional da Juventude, digo sempre, repara, o jovem ou quem analisa as políticas da juventude tem que analisar no todo das políticas para o país, da governação. Qualquer país, para poder subsidiar qualquer tipo de políticas, qualquer tipo de setor, é um país que tem que necessariamente criar riqueza. E nós estamos em contexto de crise e vamos ter que retomar, e os dados mostram do Banco Mundial e os dados últimos apresentados pelo Banco de Cabo Verde, que já retomamos o contexto de crescimento. Não há outro caminho, Maria da Luz. O Cabo Verde tem que conseguir ter uma economia que cresça de forma sustentável e que cresça não a 4, 3, 2, 1%, mas que cresça a 8, 9, 10 e de preferência anos sucessivos a 2 dígitos, porque se o país não crescer, nós não poderemos criar emprego. Não vai ser o Estado que criará emprego. O Estado não tem capacidade para, de forma sustentada, ano após ano, criar emprego. Portanto, o país tem que crescer, o setor privado tem que assumir também como parte desse crescimento, como motor desse crescimento, para podermos criar emprego. Falou da questão que é uma questão pertinente de, muitas vezes,
cria-se programas de estágio, muito bem intencionados, mas depois entidades empregadoras acabam por aproveitar e pôr o jovem eternamente, entre aspas, no estágio. Nós temos noção disso e é por isso que os incentivos também que são dadas às empresas têm um limite, 6 meses ou 12 meses, a partir daí não podem beneficiar desses incentivos porque não se pretende a perpetuação da condição de estagiário dos jovens. Mas repara, isso também é algo que nós devemos assumir e dizer com frontalidade. Normalmente uma empresa, você trabalha aqui numa empresa RTC, não, de certeza, quando aparece um bom profissional, mesmo que esteja como estagiário, a probabilidade de ficar é muito grande. O mercado tem a sua dinâmica, o mercado de trabalho, as empresas têm a sua dinâmica, é onde o Estado não pode intervir. Nós continuaremos com as políticas ativas, mas um jovem que, por exemplo, for subsidiado para formação profissional ou receber uma bolsa de estudo para ensino superior, a seguir consegue um estágio subsidiado pelo governo, passa 6 meses ou 12 meses numa empresa e se depois não fica nessa empresa, nós temos também que tentar perceber o que aconteceu. O jovem não ficará desamparado, haverá mais políticas de que pode beneficiar, mas o fato de não ficar empregado não pode ser visto como a empresa querer se aproveitar logo diretamente da questão do estágio. Trabalhou como estagiário, por algum motivo a empresa não quis continuar a dar emprego a esse jovem, é preciso continuar, mais oportunidades surgirão. Da nossa parte é criar esse ambiente. O problema é quando as oportunidades nunca surgem. Não, a questão das oportunidades é como eu disse, nós temos que ver, Cabo Verde passou muito tempo com crescimento anémico. 2017, 2018, 2019 começou uma trajetória em que já ia em 5,5, 6 pontos percentuais. Veio a Covid, nós estamos agora claramente a retomar. Organizações internacionais, o próprio Banco de Cabo Verde mostram a trajetória crescente e que pode vir a melhorar, sobretudo a partir de 2024. É nisso que temos que apostar. Nós não podemos ver Cabo Verde como um oásis no mundo. Todos os países que conseguem criar emprego ou dar essas oportunidades aos jovens de forma reiterada, sustentável, são países que conseguiram adotar uma trajetória de crescimento sustentado na economia. E é esse o caminho que temos que ir. Estamos a robustecer o setor privado em Cabo Verde. O programa de retoma do setor privado, através de linhas de crédito, de condições bancárias favoráveis para as empresas privadas, visa isto mesmo, não deixar cair a economia. Trazer essa confiança para a economia, que é fundamental. Essa palavra é fundamental, confiança. Ter um clima de confiança na economia, onde o investimento é crescente e, a partir daí, quando o investimento é crescente, as empresas têm que contratar necessariamente. E vão, a maioria da nossa população é jovem, e jovens até qualificados, e vão necessariamente olhar para essa população jovem na hora de contratar. Portanto, o certo, Sr. Ministro, é que neste momento parte significativa dos jovens cabo-verdianos estão de olhos postos no estrangeiro, sobretudo na Europa, à procura de imigrarem, procurar oportunidades. O que é que diz este cenário? Sim, isto nós temos que ver de duas formas. Eu já fiz intervenções públicas sobre isso e vou aqui, de certa forma, repetir. Cabo Verde sempre defendeu a mobilidade na CPLP e sempre tentou acordos de facilitação de vistos, de isenção de vistos com países na Europa. E no momento em que esses acordos começam a entrar em vigor e se a nossa mão de obra, jovem e menos jovem, vê uma oportunidade melhor fora do país, nós não podemos ver isso com maus olhos. Eu não vejo isso com maus olhos, já assumi isso publicamente. O que tem que acontecer é nós temos que continuar a crescer e criar riqueza. As nossas empresas têm que perceber que devem melhorar as condições de trabalho, as condições de contratação dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores. E a partir daí conseguirem reter. Essa competição é saudável. Nós temos aqui, por exemplo, estamos a perder, para falar do setor do turismo, muita gente da hotelaria, né, que vai trabalhar, por exemplo, para Portugal. Mas tudo bem, é uma oportunidade também que se abre para outros jovens. Estamos aqui a falar da falta de oportunidades, da oportunidade às vezes que nunca chega. Uns jovens saírem, de deixarem de trabalhar nos hotéis para irem trabalhar em Portugal, é oportunidade para outros jovens, porque nós estamos, ano após ano, a investir na formação profissional. Mas é preciso que a formação profissional acompanhe o ritmo.
Sim, claramente, é preciso que acompanhe. Por isso que nós, no acordo, no protocolo que celebramos com o governo português, vem com o objetivo de transformar também Cabo Verde num hub para a formação profissional, vem com claramente a intenção de Portugal ajudar Cabo Verde a aumentar ainda mais as ofertas formativas e a partir daí conseguirmos pôr cada vez mais jovens formados no mercado de trabalho, disponíveis para o mercado de trabalho. Como eu disse, isso tem que ser visto também pelo outro prisma. A oportunidade para quem cá está, para quem fica, para quem estava sem emprego. E a partir daí tem que aproveitar também essa oportunidade. Mas, convém frisar, Cabo Verde liderou na CPLP o processo do acordo de mobilidade. E nós agora não podemos, uma vez o acordo assinado, dizer, espera lá, fechamos as fronteiras porque agora estão a sair os nossos trabalhadores. Não. Sai, abre-se oportunidades para outros, muitas vezes saem e regressam também. Isso não pode ser visto, na minha opinião, muito sincera, como uma fatalidade. É sempre uma oportunidade também para quem cá fica. Pode ser visto também como, assim, não há oportunidades cá dentro, então a solução é emigrar. Muitos estão a ver desta forma. Não, temos que ver, isso também deve ser assumido. Repare, como disse, nós estamos em tempo de crise. Se o país vai retomar agora a sua linha de crescimento, enquanto não conseguir produzir riqueza, criar empregos suficientes, é óbvio que muita gente diz, eu não vou esperar que esse emprego surja. Eu posso conseguir hoje um emprego lá fora. E vai aproveitar essa oportunidade. Isso não quer dizer também que um dia não regresse. Mas o que eu estou a dizer é, também há jovens preparados e outros que estão a ser preparados que vão também aproveitar essa vaga de emprego que surge com a saída deste número que refere que poderá sair do país. Portanto, deve ser assumido sim que há muita gente desempregada de longa duração que diz não vou esperar mais e sai. Nós assumimos isso, por isso temos também aqui uma das medidas que eu referi de contratação para promover a contratação de empregados de longa duração, mas isso é o exercício da liberdade de cada um. E nós temos que continuar a investir nessas políticas para dar oportunidades a quem fica. Uhum. Portanto, falou há pouco da questão do orçamento para a área da juventude. Para 2023, as perspectivas deixam antever algum positivismo? Sem dúvida nenhuma. Como eu disse no início, é o reforço de todas essas políticas ativas de emprego. Continuar a apostar na massificação da formação profissional, com ofertas formativas criadas e lançadas no mercado consentâneas com aquilo que são as exigências do mercado, nos setores considerados, digamos, catalíticos, continuar a apostar na qualidade da educação, é fundamental, como vê, saúde, educação, família e inclusão social são normalmente os setores que conseguiram manter e aumentar as verbas mesmo em período de pandemia, porque como eu disse, essas medidas contracíclicas, num momento de crise, num momento de perda de rendimento, era preciso injetar, voltar a devolver esse rendimento às famílias, sobretudo as famílias mais vulneráveis, porque o investimento na saúde, na educação e na criação de rendimento para quem mais precisa não pode ou não podia, num momento de crise, baixar ou estagnar. Era preciso investir mais e foi isso que se fez. O Orçamento de 2023 também vai continuar nessa linha. A parte do ecossistema do empreendedorismo que nós criamos e tem sido robustecido ano após ano, programas na Proempresa, não só Startup Jovem, mas o programa de fomento da retoma do setor privado, o programa de fomento ao microempreendedorismo, programas que funcionam muito bem e que já beneficiaram milhares de pessoas jovens e não só. É preciso também dizê-lo, porque muitas vezes as políticas para a juventude ou a problemática da juventude é vista apenas com aquilo que vem com a designação de jovem ou juventude. Mas o investimento, é como eu disse, a criação de riqueza no país, o crescimento económico beneficia naturalmente a juventude. O injetar de rendimento nas famílias beneficia naturalmente a juventude. Portanto, daí a abordagem transversal que referimos no início e daí a necessidade de analisarmos sempre o que se faz para a juventude de uma forma holística em relação aos objetivos e às políticas que o Governo tem nos diversos setores. Todos os anos organizam um Fórum da Juventude numa ilha. Este ano aconteceu na Ilha do Maio, de 10 a 13 de novembro. De que forma se tem aproveitado as recomendações, as discussões desses encontros para que não seja apenas conversa jogada fora?
Sim, isso é sempre uma preocupação. Não pode nunca. Nós queremos dar voz aos jovens e temos estado a fazer, desde 2019 com o primeiro Fórum Nacional. Em 2022 começamos a organizar fóruns regionais. Fizemos 4 fóruns regionais divididos por região de Santo Antão, São Nicolau, São Vicente, Sal e Boa Vista o segundo, Fogo e Brava o terceiro, Maio e Santiago o quarto, e no final do ano terminamos com o Fórum Nacional, onde levamos jovens de todos os municípios para se reunirem na cidade que durante esse ano foi a capital, ou tem sido a capital cabo-verdiana da juventude. Este ano, Porto Inglês, o ano passado Ribeira Brava e no próximo ano Porto Novo. Esses fóruns são momentos de partilha muito intensa entre os jovens, dando-lhes a oportunidade de estar com decisores políticos, estar com ativistas sociais, organizações não governamentais e, a partir daí, também poderem opinar e dar subsídios sobre políticas públicas existentes, como melhorar essas políticas públicas ou também dar ideias de novas abordagens que devem ser... Qual foi a principal preocupação levantada no encontro deste ano? Desde logo o que referiu, a primeira frase que os jovens chegam e dizem é preciso oportunidades para a juventude. Não é? E nós tivemos um painel logo para poder mostrar quais são as oportunidades existentes neste momento ou que existiam durante todos esses anos e que serão reforçadas para 2023. Mas também, não só a nível nacional como internacional, porque o nosso fórum, o nosso programa Youth Connect Cabo Verde, vem deriva do Youth Connect África, a plataforma de conexão dos jovens às oportunidades que nós aderimos no continente africano, e a partir daí tentamos ligar os jovens às oportunidades aqui em Cabo Verde, mas também dar-lhes uma visão clara do que existe no continente, e é por isso também que participamos sempre na Cimeira Youth Connect África todos os anos, para podermos levar jovens que possam depois transmitir essa visão do que conseguem alcançar lá fora com as oportunidades existentes no nosso continente, e isso é um aspecto que eu gostaria de frisar, porque falar do Fórum Nacional de Juventude ou das atividades que nós fazemos através do Instituto de Desporto da Juventude no programa Youth Connect Cabo Verde tem que ser necessário, obrigatoriamente temos que falar do programa Youth Connect África. Eu já disse, até publicamente, que a verdadeira integração de Cabo Verde em África só se fará no dia em que a sua juventude perceber que pode aproveitar oportunidades no continente africano. Podemos assinar todo tipo de acordos políticos. Podemos dar a importância que quisermos dar à região, à nossa sub-região. Se a nossa juventude, a nossa população, continuar de costas voltadas para o continente africano, Cabo Verde nunca poderá celebrar uma verdadeira integração no continente. E é isso que nós estamos a fazer agora, através da juventude, fazer-lhes perceber que a África é mesmo esse continente de oportunidades que todos dizem. Em todos os continentes, todas as potências fazem cimeiras com a África porque dizem a África é o continente do presente e do futuro. É o continente que vai liderar o crescimento económico mundial nos próximos anos, nas próximas décadas. Por exemplo, que oportunidades os jovens cabo-verdianos poderão encontrar no continente africano? Muitos já aproveitaram essas oportunidades. Por exemplo, nós em 2019, no primeiro fórum, trouxemos cá a Fundação Tony Lumelo, um multimilionário nigeriano, filantropo, dos maiores filantropos para os jovens em África, que tem um programa de financiamento de jovens empreendedores. E que antes de vir, já alguns jovens, à volta de 5, já tinham aproveitado por sua iniciativa própria, tinham se candidatado e conseguido esse financiamento. Nós quisemos trazer essa figura, digamos, de dimensão até mundial, alguém que participa em nome próprio numa cimeira, por exemplo, Japão-África, e que trouxemos a Cabo Verde e mostrar aos jovens o que é que podem conseguir através dessa fundação. Através do Youth Connect África, uma plataforma que neste momento, quando entramos, existiam 6 países, neste momento já tem 30 países da África. E tem agências de desenvolvimento associadas, como a COIC, a Agência de Desenvolvimento Sul-Coreana, o próprio JICA, que também tem presença em Cabo Verde, e várias fundações, a Tony Lumelo, a Fundação Mastercard, que são fundações que financiam projetos para a juventude em África. E nós queremos abrir essas portas ou abrir esse horizonte de visão para os jovens cabo-verdianos, porque a partir daí acreditamos que os jovens bem preparados, jovens empreendedores, a partir do momento que se dá o primeiro passo, que se mostra o campo de atuação, eles mesmos conseguirão lá chegar. Sr. Ministro, neste momento o Instituto do Desporto e da Juventude está sem presidente do Conselho Diretivo, desde a saída repentina do Frederico Mbassa. Para quando a nomeação de um substituto?
Sim, neste momento está-se a analisar alguns perfis. É algo que tem de ser feito com muito cuidado. Eu diria que dezembro ou janeiro, mais tardar, de certeza teremos um novo presidente no Conselho Diretivo do IDJ. E a ausência deste presidente desde agosto não tem prejudicado o funcionamento do IDJ? Não, de forma alguma. É óbvio que faz com que quem lá está e eu próprio tenhamos que cobrir, digamos que, um campo maior. Mas o trabalho tem sido feito, realizamos os fóruns que tínhamos que realizar, as ações de formação que tínhamos que realizar, fechamos com um grande sucesso, diria, em relação a 2022, o orçamento para 2023, que já foi até comunicado pelo Ministro das Finanças e pelo próprio Primeiro-Ministro com um aumento de verbas para a juventude e, sobretudo, para o desporto. Fizemos com grande sucesso agora o Fórum Nacional da Juventude. O trabalho, às vezes, não pode depender de uma pessoa, ou duas, ou de um ministro, ou de um administrador. Há que ter essa capacidade de, em qualquer momento, sai uma pessoa da equipa e as coisas têm que andar e têm que acontecer. E é isso que se tem passado, mas é óbvio que o Instituto terá o seu presidente a muito breve trecho. Disse até dezembro, né? Dezembro, mais tardar, e início de janeiro, teremos a proceder à nomeação. Temos alguns perfis a analisar. Sr. Ministro, em relação à área do desporto, a grande dificuldade tem sido o financiamento, a sustentabilidade, a falta de verbas. O que fazer? Sim, eu diria que não é só um problema de Cabo Verde, né? É um problema de vários países no mundo. Eu vejo, só para fazer uma rápida introdução, eu vejo medalhados ou, por exemplo, um super campeão português, não vou dizer a modalidade para não ser identificado, que já ganhou, eu perdi a conta de medalhas a nível do Campeonato do Mundo e dos Jogos Olímpicos, e que constantemente se queixa da falta de apoio que ele considera razoável e para a sua modalidade. Eu diria que isso é um problema, digamos, que transversal a muitos países, inclusive países do primeiro mundo. Mas falando de Cabo Verde, é claro que nós temos esse desafio da sustentabilidade. E é isso que nós temos estado a falar, e hoje na conferência que tivemos em parceria com a JOC, falou-se do desafio da sustentabilidade, onde se levou universidades também para darem o seu contributo, para além das federações, associações esportivas, e nós quisemos também falar com os jornalistas e perceber e debater a questão do papel da comunicação social no desporto, para dizer que essa questão da sustentabilidade deve ser vista, digamos, de vários ângulos. Nós temos, desde logo, que perceber como investir na formação, como investir na formação, digo, nos escalões de formação, nas escolas de iniciação desportiva, como investir na formação, capacitação de técnicos, de monitores, os treinadores. Temos que perceber como desenhar um modelo de financiamento do desporto cabo-verdiano. Eu relembro sempre isso. 47 anos de independência, mais de 47 anos agora, e até hoje não se desenhou um modelo de financiamento do desporto cabo-verdiano. Nós estamos a realizar agora o primeiro censo do desporto em Cabo Verde. Ou seja, o que é que queremos com isso? Tinha dito que esse censo ficaria pronto em maio, salvo erro? Sim, temos um parceiro técnico na realização, que é o Instituto Nacional de Estatística, que estamos agora na terceira fase. Já fizemos duas fases, mas houve problemas que ultrapassam o IDJ e constrangimentos no INE de questões de softwares, e a partir daí nós estamos agora à espera que seja realizada essa terceira fase para, com a compilação de dados, poder-se trabalhar na versão final do documento, do censo do desporto, para seguir podermos também partir para a elaboração da Carta Desportiva Nacional. Mas eu estava a dizer, é preciso, nesse desafio da sustentabilidade, onde até hoje não se desenhou um modelo de financiamento, nós estamos a dar passos que queremos sejam firmes. Desde logo, pôr toda a gente à mesa para conversar e trazer a academia. O desporto não se desenvolveu em nenhuma parte do mundo sem a ciência. E nós temos que nos habituar em Cabo Verde que o desporto, para se desenvolver, tem que trazer capital humano com diferentes valências. Tem que trazer a ciência para o seu campo. E a partir daí podermos trabalhar. Esse censo também é um primeiro passo. O modelo que nós vamos desenhar de financiamento será um outro passo. A própria questão, nós já tivemos um primeiro encontro com o Comitê Olímpico e Paralímpico, deixe-me só dizer isto, para falar da governança do desporto em Cabo Verde. Que modelo? Nós temos Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, 22 federações neste momento, salvo erro,
associações regionais em todas as regiões esportivas, de todas as modalidades, e temos que perceber, é esse modelo, nós temos recursos financeiros para sustentar esse modelo de governança? Qual é a resposta? Eu diria que não, mas o debate está lançado. Nós promoveremos, acho que em janeiro, uma conferência sobre... tivemos um primeiro encontro para fazer algum alinhamento com o Comitê Olímpico e Paralímpico, e posso adiantar até que vem com bons olhos, pelo menos essa reflexão sobre o tema. Não sei se as federações terão a mesma opinião, as associações. Quando se propõe fusão, há sempre muita gente que estará contra, mas vamos ter pelo menos que debater abertamente essa questão, porque eu acho que nós não temos e nunca produziremos um nível de recursos financeiros para alimentar todas essas estruturas que nós temos de desporto. Portanto, é preciso perceber onde fundir para uma maior racionalização de gastos e, diria até, uma maior eficácia depois na produção de resultados. E como melhorar também a questão da compensação financeira aos nossos esportistas que participam em competições internacionais, por exemplo, as eliminatórias para Cannes, para a Copa do Mundo, fica-se com a sensação que não são compensados adequadamente. Sim, temos aqui, pela sua pergunta, eu vou ter aqui que separar dois contextos diferentes. Um é a compensação, nós temos um diploma aprovado recentemente de prémios. Já tínhamos desde 2018, agora fizemos um novo. E isto traz uma novidade desde logo, porque nunca em Cabo Verde existiu premiação prevista legalmente para campeões internos, os nossos campeões nacionais nas diferentes modalidades, coletivas e individuais. E a partir de agora existe um diploma e com prémios, diria, muito superiores àquilo que se habituou a pagar em Cabo Verde. Mesmo na questão das participações internacionais das nossas seleções e dos nossos atletas nas modalidades individuais, a subida é exponencial. O handball, que em princípio durante esta semana, no início da próxima, receberá o seu prémio no valor de 10 mil contos pelo vice-campeonato que conseguiu em África há pouco tempo. Digamos que é o primeiro beneficiário dessa subida exponencial na premiação. O que falou, se falarmos de eliminatórias, qualificações para campeonatos do mundo e da África, aí tenho que lhe dizer o seguinte: o desporto em Cabo Verde é financiado em 90% ou mais pelo Estado, por recursos públicos. Isso é algo factual. Todas as participações internacionais das seleções de Cabo Verde são assumidas, na sua maioria, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% pelo Estado de Cabo Verde. Diria até que últimas participações, últimas saídas, até tivemos que assumir 100% de participação de algumas seleções. Portanto, não há, ao contrário do que muitas vezes se diz das polémicas, das redes sociais e de tudo isso, não há falta de apoio no desporto. O Estado faz mais do que aquilo que, se tivéssemos um modelo de financiamento, se tivéssemos um modelo de governança já definido, seria a sua obrigação. Porque cada vez mais terá que haver a capacidade das estruturas de desporto, que reclamam muito sempre da sua autonomia. Federações, associações, nós somos autónomos, temos que gerir da nossa forma, isto e aquilo. E no momento que têm que participar de alguma coisa, viram-se para o Estado, agora vocês têm que nos dar o dinheiro para fazer tudo. E é isto que nós temos também que pôr em cima da mesa. E percebermos que essa autonomia também vem com responsabilidade. Responsabilidade na mobilização de recursos. Mas eu considero, e o Governo considera de forma clara, que é nossa obrigação caminharmos para esse desenho, de tudo isso que eu estava a falar, de sustentabilidade, financiamento, modelo de governança, e a partir daí podermos libertar paulatinamente, gradualmente o Estado dessa obrigação que tem estado a assumir, porque é a forma de garantir direitos dos atletas de participarem. Um atleta não pode mostrar talento, desenvolver o seu talento, muitas vezes com grande sacrifício, e depois ficar-se, porque a federação, a associação ou o clube não consegue mobilizar recursos, ficar sem participar num campeonato nacional ou num campeonato internacional. E é por aí que nós temos que caminhar, mas necessariamente teremos que debater abertamente essas questões. Eu já volto a dizer, com todos os players do setor de desporto, trazendo também a academia para esse debate e percebermos qual é o desenho que se adapta a Cabo Verde. Desculpe interromper.
Estou a ver o caso, na semana passada noticiamos o caso de uma atleta premiada, Filomena Vieira, acho que São Lourenço dos Órgãos, que mora em péssimas condições e chega-se ao ponto de aparecer nos noticiários a pedir ajuda para arranjar o teto. Portanto, é uma atleta premiada com medalhas. Até que ponto Cabo Verde dignifica os seus atletas? Sim, repara, nós temos que, eu volto a dizer, nós temos que ver a governação no seu todo. Eu não posso considerar que uma atleta premiada deva merecer do governo maior atenção do que uma família que viva também debaixo de um teto quase a cair. E isso eu tenho que assumir com toda a frontalidade. A governação tem que ser vista em toda a sua amplitude. Nós temos políticas sociais. Este é um governo que tem o maior orçamento social da história de Cabo Verde. Mas é uma atleta que eleva o nome de Cabo Verde, Sr. Ministro. Eleva o nome de Cabo Verde, mas a dignidade dos cidadãos não se mede por aquilo que praticam ou por levarem ou não o nome de Cabo Verde. Mas a dignidade da habitação... As autoridades da área do desporto não podem intervir? Não, eu vou chegar lá. O primeiro é o enquadramento que eu faço. A dignidade de vida de cada cidadão, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso a uma habitação condigna não se mede por mérito desportivo ou por outro cidadão não praticar desporto ou não dignificar na cultura ou em qualquer setor que seja. Temos que pontuar isso bem claro. Outra coisa é, a nível do desporto, conseguirmos apoiar e dar uma mão a todos os atletas, sobretudo aqueles que conseguem se impor pelo seu talento e sobretudo aqueles que conseguem depois impor pelo seu talento a nível internacional. Mas isso é como eu disse. De onde virá esse dinheiro? Terá que vir do Orçamento de Estado. Tudo vem do Orçamento de Estado neste momento. E o país tem prioridades. E ao mesmo tempo que nos dizem todas as participações internacionais devem ser asseguradas pelo Estado, e nós temos estado a fazê-lo, e depois dizem-nos temos que verificar se os atletas estão ou não a viver em habitação condigna. Eu diria, isso é papel do Governo para todos os cidadãos. Mas, como diz, não é... Neste caso concreto, o que é que as autoridades podem fazer para ajudar essa atleta? Sim, eu não conheço o caso concreto que diz, mas poderemos verificar e perceber que tipo de intervenção podemos fazer, mas seria sempre uma intervenção em articulação também com o Ministério da Família e Inclusão Social, porque eu digo, é um problema de habitação, de acesso ao direito à habitação condigna, antes de ser um problema de atleta, é a cidadã que vive dessa forma que descreveu. E nós poderemos, sendo um atleta, claro, chama atenção. O desporto tem um maior mediatismo, tem um mediatismo grande. No estrangeiro, o mérito desportivo até dá direito a bolsas de estudo em universidades de renome. Sim, portanto, mas tem que referir em que país. Eu já lhe disse que, por exemplo, um super medalhado nos Estados Unidos, mas isso é um modelo muito avançado de desporto e repara, e levou o seu tempo a ser construído e estamos a falar. E aí eu volto para aquilo que eu disse no início a propósito da juventude e da criação de riqueza dos países. E estamos a falar de um país que conseguiu crescer, economia número 1 no mundo, que conseguiu ter um setor privado muito robusto e que o Estado não tem que injetar capital no desporto. Funciona através de universidades, de colégios, que conseguem financiamento, conseguem patrocínio do setor privado para conseguirem dar essas bolsas também a atletas de eleição e funciona assim, atrai os melhores atletas com bolsas de estudo. Estamos a falar de um outro modelo, de um país que consegue ter uma economia que suporta esse tipo de intervenção no desporto, sobretudo assumida pelo setor privado e não pelo setor público. É uma diferença muito grande em relação a Cabo Verde. É por isso que eu disse, nós temos que desenhar esse modelo. De uma vez por todas temos que fazer esse debate e conseguir fazer as fundações do desporto cabo-verdiano com esse modelo de financiamento, com a definição do modelo de governança que nos permita poupar recursos públicos e a partir daí também com o desenvolvimento de competências a nível dos dirigentes, dos treinadores, dos monitores, do investimento nas nossas escolas de formação e para aí sim começarmos a dar passos no caminho dessa sustentabilidade. Dizia há instantes que já se regulou a questão da entrega dos prémios na área do desporto, não é? Sim, aprovamos e foi publicado um novo diploma. Existia um de 2018 e nós achamos que não dava toda a satisfação para o nível que temos neste momento no desporto e era preciso dar uma maior dignidade aos prémios atribuídos.
e por isso aumentou-se substancialmente o nível da premiação por participação internacional para os medalhados, quem consegue ficar no pódio, tanto nas modalidades coletivas como individuais, e criou-se pela primeira vez em Cabo Verde, prevê-se o pagamento de prémios aos campeões internos, porque nós consideramos, e muitas vezes falamos aqui na questão do mediatismo... Poderia citar um exemplo de prémios? Os valores para atletas, por exemplo, se não me falha a memória, o primeiro lugar numa modalidade individual de um campeão nacional recebe 750 mil escudos. Digamos que eu não vou dizer que é um aumento porque antes não existia, ou seja, mas é um valor considerável. É um valor considerável. Uma equipa, uma seleção cabo-verdiana consiga ser, por exemplo, campeã da África, receberá a Federação 15 mil contos, 15 milhões de escudos. Nós estamos a falar de valores consideráveis para a realidade cabo-verdiana e achamos que era preciso porque temos que dar uma maior dignidade e estar mais ao nível daquilo que é o talento que os nossos atletas têm demonstrado. Sr. Ministro, no que tange ao desporto rei, o futebol, Cabo Verde não tem neste momento um campo de futebol para receber jogos internacionais. O Estádio Nacional está a ser trabalhado, está com problemas, também o Adérito Senna. Para quando a resolução desta situação? Não, nós estamos no timing para resolver para que o próximo jogo da nossa seleção seja no Estádio Nacional. O Estádio Nacional já tem... Se não me engano, tinha dito que o Estádio Nacional ficaria pronto em setembro. Sim, porque o jogo da seleção estava marcado para essa altura. A partir do momento que foi adiado, passou para março, nós aproveitamos para fazer outras intervenções. E já agora aproveito para dizer, porque dada a polémica que surgiu na altura, em que se falou da falta de manutenção do estádio. O Estádio Nacional, a sua manutenção é assumida pelo governo chinês. E eles estão neste momento nesse trabalho. Estava previsto para este ano esse trabalho. Nós aceleramos e o governo comprou o relevado, fez um ajuste direto e comprou o relevado que já está colocado no Estádio Nacional. Já estão colocadas as novas balizas de acordo com as exigências da CAF, bancos suplentes renovados. E falta-nos neste momento só a questão da tribuna VIP para trabalhar e renovar também os equipamentos da tribuna VIP, mas o estádio está a levar uma manutenção muito mais ampla do que essa. Está a levar pintura em toda a estrutura de cobertura da bancada que é coberta. Estamos também a aproveitar para fazer os trabalhos na pista de atletismo, que está a ser também renovada para ter certificação internacional e poder receber eventos internacionais e, portanto, aproveitando esse interregno de jogos da seleção de futebol, faz-se uma intervenção muito mais alargada para termos o estádio pronto no início do ano. E quando é que ficará pronto o Estádio Nacional? Sim, se o próximo jogo vai ser em março... Em março estará pronto antes disso, porque nós teremos que receber aqui uma equipa para fazer a fiscalização. Contamos no primeiro mês do ano já poder, se calhar, ter essa equipa aqui para fazer essa inspeção e assim podermos receber a certificação. Não haverá nenhum problema com o relevado, porque o relevado nós contratamos logo uma empresa certificada pela própria FIFA, que traz os relevados de qualidade exigida pela FIFA para ser instalada, e já está instalada, e estamos agora a dar os retoques necessários a nível de equipamentos. Trocar cadeiras, algumas que eles exigiram na zona VIP, nos bancos suplentes, melhorar também os bancos suplentes. Os bancos suplentes já estão prontos e já estão no Estádio Nacional também. E a partir daí esperarmos por março para termos mais um jogo dos Tubarões Azuis no Estádio Nacional. Falou do Estádio Adérito Senna. O Estádio Adérito Senna teve uma certificação temporária que durou muito menos tempo daquilo que se previa. Fez-se uma nova inspeção da qual nós não tivemos conhecimento até saber o resultado. Não sei se nem da Federação, nem dos próprios donos do estádio, o município de São Vicente, que é o dono do estádio, mas nós também estamos disponíveis desde a primeira hora para fazer as intervenções necessárias no estádio Adérito Senna, para que a região norte também possa ter um estádio que possa receber os jogos da seleção. Timing? Não, isso terá que ser trabalhado com o município de São Vicente também, porque, volto a frisar-se, o dono do estádio é o município de São Vicente, não é o Estado de Cabo Verde. Então, o governo não faz intervenções num estádio de que não é proprietário sem saber qual é a opinião do proprietário do estádio. Mas eu dizia, isto é uma oportunidade também para falarmos, como eu disse, quando falamos de
daquilo que nos dá sustentabilidade, temos de perceber que a região norte, ou sobretudo São Vicente, já é a altura de perceber se não devemos construir um estádio de raiz, assim como Santiago Norte. Nós estamos a prever e estamos a trabalhar na mobilização de recursos para que Santiago Norte tenha um estádio regional em 2, 3 anos, mas São Vicente também deverá caminhar para isso, porque o estádio de Ayrton Senna está localizado onde está, é encravado no meio da cidade. E normalmente os estádios que têm dimensão para certificação internacional e poderem ter dimensão para ampliação ou para ter espaços de estacionamento não estão encravados dentro da cidade. Espaços comerciais, e toca numa questão interessante, que é para o próprio Estado ter a sua sustentabilidade também para gerar recursos para a sua manutenção. Mas é um debate também que tem que ser feito, porque mais do que remodelar o Ayrton Senna ou fazer intervenções, porque é que não se parte de uma vez por todas, o município de São Vicente pode sentar-se com o Governo, nós estamos abertos a isso e perceber o verdadeiro investimento, se não é no novo estádio regional para São Vicente. Sr. Ministro, quais são as prioridades em termos de infraestruturas desportivas? Como eu disse, nós estávamos a falar de futebol e podemos começar por aí. Estádios regionais para Santiago Norte e São Vicente, mas falando também de futebol, nós estamos agora em condições de, em 2023, concluirmos o objetivo que tínhamos anunciado desde 2016 de pelo menos um estádio relevado para cada município, que é fundamental. Ribeira Grande de Santiago já está em fase final, vai colocar o relevado, assim como São Lourenço dos Órgãos, e ficaria a faltar São Salvador do Mundo, que conta iniciar as obras já em 2023, e o estádio municipal do Paúl, o campo relevado no Paúl, que também será iniciado em 2023, já está no pipeline, diria, para ser objeto do programa de infraestruturação desportiva a iniciar em 2023. Temos que pôr também como objetivo, já temos contatos preliminares com investidores estrangeiros para a construção de uma arena de dimensão internacional, uma arena para modalidades de salão de dimensão internacional aqui na cidade da Praia. Isso vem ao encontro daquilo que são dois objetivos: ter infraestruturas de qualidade que melhorem a prática desportiva interna e também posicionar Cabo Verde como um país potencial organizador de grandes eventos desportivos. O investimento em arenas desportivas é um investimento que tem sido feito em vários países da África. Porque, se formos analisar os dados, um dos segmentos do turismo que mais cresce em África é o turismo desportivo, o turismo de eventos desportivos. E temos visto agora uma correria aos investidores internacionais para os países poderem ter condições de construir arenas do tipo que eu estou a dizer. São arenas multiusos que hoje são utilizados para um grande evento de basquete, um campeonato da África de basquete, e em 3, 4 dias podem receber um grande concerto internacional, ou uma grande conferência, um congresso internacional. Portanto, esse tipo de infraestruturas garantem por si só os recursos para a sua manutenção, ou seja, são infraestruturas sustentáveis. Poderiam ajudar na sustentabilidade do desporto. Sim, da própria infraestrutura, mas também, a partir daí, tirar receitas que possam também ajudar noutros aspectos do desporto. Para terminar, a recente polémica entre a Associação Regional de Futebol de Santiago Sul e a RTC deixa concluir que muito boa gente ainda não compreendeu o papel da comunicação social na promoção do desporto. O que é que diz a este respeito? Sim, isso vem mesmo a propósito. Nós hoje percebemos isso bem e até hoje tivemos uma conferência em parceria com a JOC, Associação de Jornalistas, em que a segunda parte da conferência era sobretudo para falar, o tema era o papel da comunicação social no desenvolvimento do desporto. Eu devo frisar que muito ou quase toda a informação que a nossa diáspora tem sobre o país desportivo, sobre o que se passa no Cabo Verde desportivo, é graças à comunicação social. Portanto, não se percebe que nos dias de hoje ainda possam acontecer situações do género, que esperemos também que possam ser resolvidas a muito breve trecho. A comunicação social é importante na difusão, mas também no papel pedagógico que tem, em dar visibilidade, como disse, aos talentos que nós temos, aos resultados, até em dar visibilidade àquilo que chamou a atenção da condição em que vive uma atleta premiada. Todos esses aspectos devem ser tidos em conta. Mas temos aqui também um outro aspecto a relevar, porque vedar o acesso à comunicação social num ato público
eu diria, eu não sei qual é o enquadramento que se utilizou, porque eu não vejo nenhum para essa proibição. E, portanto, eu acho também que, desde logo, a Associação deve reagir. Eu acredito que tenha reagido da forma que achou, mas acho que com o alarido e com o barulho que já se fez, se calhar os responsáveis já devem estar arrependidos nessa altura e se não voltará. Mas mantém-se muda. A associação mantém-se muda ainda em relação a este aspecto, a esta polémica. Sim, mas eu acredito que não se passará já na próxima jornada, não é? Porque não, é como eu disse, nós podemos analisar vezes sem conta e não vamos encontrar uma razão plausível para uma atitude dessas, porque pelo que eu já disse, a comunicação social tem a sua importância, trata-se de um evento público e as pessoas em Cabo Verde têm que perceber que, e infelizmente isso acontece muitas vezes, e tenho que admitir que acontece muitas vezes no desporto, as pessoas, quando estão há muito tempo também no poder, entre aspas, acabam por acreditar que aquilo se tornou o seu quintal. E toda a sociedade deve se insurgir contra práticas como estas, porque já não tem lugar no Estado de Direito em que vivemos. Sr. Ministro, só nos resta agradecer pelo tempo dedicado a este programa. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço pela oportunidade. E foi assim, estimado telespectador, a conversa com o Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos do Canto Monteiro. Esperamos que tenham apreciado. Gratos pela atenção dispensada. Boa noite